Oi! Hoje eu resenho o conto O Evangelho para Fins de Moral, de Baio Ojikuto, da antologia USA no Ar, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Juro que estou tentando prestar atenção ao reverendo esta manhã. Não é tão fácil, não com os anjos negros cantando atrás dele, aleluia, e esses améns se erguendo em bandos do carpete vermelho sangue e dos bancos brilhantes da Mouth, e com os saltos quadrados da Payless batucando sobre minha cabeça, até o balcão da Calvary vibrar no ritmo dos tambores. Parece que o rebanho entende bem seu sermão. Ou então, por que fariam tanto barulho na Mount Calvary? Sou eu, então? Eu sou o perdido. Assim começa o conto O Evangelho para Fins de Moral, de Baio Ojikuto, que conta a história de um taxista que frequenta uma igreja batista. Ele também dá uma ajudinha por lá. Ele controla a câmera que exibe o reverendo Jack lá nos telões para que todo mundo veja de longe. A questão é que a cada 15 dias esse reverendo elege um novo Satã a comunicar a seus fiéis. E o problema é que justamente o Satã da vez, um tal de Ted Man, entrou justamente no táxi aqui do protagonista dessa história, que se chama Moral. Bom, e aí temos exatamente a influência do Satã justamente para um cara que está muito próximo lá do reverendo Jack. E aí, bom, aí eu não conto nada, né? Porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Assim que a gente começa a leitura, a gente já tem um certo estranhamento. O conto é narrado em primeira pessoa, claro, pelo protagonista, o Moral. Mas, à medida que o texto vai avançando, a gente fica sabendo mais sobre o reverendo Jack do que desse taxista. É algo muito estranho, porque a gente quer saber a história, como ela se desenvolve, tudo, e a gente percebe que o texto não se fixa nele, só lá na figura do pastor. Por que isso? O motivo de fato não é revelado. E a gente só pode deduzir depois de um tempão, de várias páginas que já passou, que claro, vai acontecer alguma coisa entre o reverendo e esse protagonista. Mesmo porque não há outra quase história aqui em todo esse texto. O sermão passado pelo reverendo não é exatamente religioso. Ele vai mais ou menos um pouco pela religião, um pouco sobre as questões ali daquela comunidade, principalmente sobre o Satã da vez, o tal do Terry Man. E aqui e ali a pitadinha de um pouco da história do taxista. Na verdade, da história mesmo é a relação dele com esse tal do Terry Man. Pois um dia o sujeito entrou dentro do táxi, falou algumas coisas com ele também, meio sem sentido. E um pequeno spoiler que eu possa dizer aqui da história é que também há uma mulher aqui que talvez seja um motivador do desfecho aqui do conto. Uma tal de Eva. O autor, o Baio Ojikuto, ele não se esforça em esclarecer pra gente o que diabos ele está contando. É uma história de vingança? Será que é uma história de poder? Não dá para entender direito. Uma história de ciúme? Fica tudo mal explicado, porque os fiapos de história aparecem aqui e ali no meio daquele longo sermão do reverendo Jack. E aí não há mesmo como a gente se interessar muito pelo texto, porque ele é arrastado o tempo todo. Talvez quem goste um pouco mais de religião se interesse ali pelo sermão. Sim, vai fazer mais sentido. Mas quem não liga para isso acha que tudo é uma baita de uma enrolação. E é de fato, para falar a verdade. Para quem procura uma narrativa, uma sucessão de peripécias, não há aqui. Ação então, nem se fala. A ação só acontece lá no finalzinho do texto, bem perto do desfecho. E aliás, o desfecho, ainda por cima, para complicar mais ainda, é em aberto. A gente não sabe direito como aquilo terminou. Então tudo fica na base da suposição. A gente tem que completar muitas lacunas aqui desse texto, nas várias sugestões que ele foi pontuando a respeito desses personagens que a gente conhece. O protagonista, o Moral, o reverendo Jack e também do Satã da vez, o Terry Man, que aliás, a gente precisa dizer, ele é um traficante, por isso que ele é um Satã ali daquela comunidade.
E aí foi por isso que eu disse, né, que não dá para entender se a história é, por exemplo, sobre poder, ou seja, o reverendo tentando atrapalhar os negócios do Terry Mann, ou então de ciúme por causa dessa Eva que aparece ali no meio dos dois, tanto do reverendo quanto do Terry Mann. E sim, né, o protagonista dessa história aqui, ele não protagoniza nada, a não ser a sua ação final. Mas uma ação inconclusiva que só acontece lá nos últimos parágrafos do texto, aí o pessoal já se perdeu, já esqueceu, já se desinteressou ali para essa história, que foi o meu caso. Então, para o Evangelho para fins de moral, de Baio Ojikuto, eu atribuo, só 2 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na terça-feira, mais uma resenha do livro USA no ar, com mais uma história sombria. Mas amanhã, na quarta, já temos uma resenha de Urupês de Monteiro Lobato. Claro, tudo isso no nosso projeto Contos do Meio-Dia. E enquanto esses vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais!